E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar de filosofia medieval. Então, vamos lá. Nossos objetivos: conhecer as principais características da filosofia medieval e compreender que ela absorveu da filosofia clássica grega, no intuito de fundamentar o cristianismo. Qual que é a relação, entre a filosofia clássica e o cristianismo? É claro que a gente vai falar sobre fé e razão. Para você, existe algum conflito entre a fé e a razão? Sabia que na Idade Média, os filósofos cristãos procuraram conciliar a fé e a razão, criando a teologia? Então, a teologia, vamos para a palavra, Teo significa Deus, tudo está ligado a Deus, um ateu. Sendo o A negação, ateu é aquele que não crê em Deus, E a teologia, logia é conhecimento, estudo. Então, teologia é o conhecimento, o estudo de Deus, das religiões, do fenômeno religioso na sociedade. É claro que quando a gente está falando de estudo, a gente está falando de razão, De racionalizar, de colocar bases racionais num conhecimento que é religioso. Vamos ver como que eles pensaram isso ao longo da história. Denomina-se a filosofia medieval a escola de pensamento que se desenvolveu na Europa no período da Idade Média, entre os séculos 5 e 15, durante a expansão do cristianismo na Europa Ocidental. Então, gente, você sempre pergunta, professora, mas tem filósofo religioso, padre? É claro que tem. Na filosofia medieval nós temos muitos, muitos famosos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todo o trabalho dos monges que tiveram. A gente sabe que a filosofia medieval está ali no período medieval, claro, e o que estava acontecendo nesse período? A expansão da Igreja Católica. Estava crescendo, dominando politicamente, dominando economicamente, dominando religiosamente. Então foi um fenômeno de expansão muito grande. E é claro que a filosofia não estava alheia a isso, Ela estava inserida nesse momento medieval. Os filósofos medievais procuraram conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a fé cristã com a razão da filosofia. Ela, então, a filosofia medieval, se desenvolveu dentro do monastério e as principais preocupações eram Deus, a fé, a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, o livre-arbítrio, entre outros. Então veja, gente, naquela época poucos sabiam ler e escrever, o acesso à informação era muito difícil. O clero, os monges, os padres, as pessoas mais abastadas, que tinham uma grana, eram aqueles que se interessavam e sabiam ler. Para você ler os clássicos, escrever filosofia, essa é uma condição, tem que saber ler. Então você percebe que só nisso a filosofia já ficou assim destinada a um certo grupo de pessoas, Assim como na Grécia Antiga. Se sabe também que não era qualquer um que poderia ser filósofo. Os filósofos são aqueles que tinham tempo livre, portanto não trabalhavam. Na época medieval isso continua, E quem tinha tempo e interesse para intelectualidades? Na época ali era o clero, as pessoas ligadas à religião. Quais são as características da Idade Medieval, da filosofia medieval? Inspiração na filosofia clássica greco-romana, utilização da razão para justificar a fé cristã, aplicação de conceitos da filosofia grega no cristianismo e busca pela legitimação da verdade divina revelada. Então, olha só, vamos nos imaginar pessoas que são ali daquela época, Nós estamos numa nova religião que está se construindo. Apesar de ter a revelação de Cristo para aqueles que são católicos, a Igreja Católica na época, tem outras questões práticas em relação à Igreja que têm que ser organizadas, O que é a Trindade? Como que é a Trindade? Quais são as posições de cargo político dentro da igreja? Quem pode ser padre? Quem pode ser bispo? Como que são as festividades, os feriados? O que é a imortalidade da alma? São todas questões que um religioso, que um sacerdote tem que responder às pessoas que têm aquela fé. Essas questões foram pensadas por filósofos, religiosos da época. Mas é claro que eles estavam em contato com o pensamento antigo grego-romano. Por exemplo,
nós temos ali o Santo Agostinho, que era um leitor de Platão. Qual que era o pensamento do Platão? Por exemplo, de que a alma era imortal. Veja se dentro do cristianismo você vê associações assim, né? A alma é imortal, né? A alma é mais perfeita do que o corpo é mundano, ele limita, né, a minha alma, então eu tenho que pensar mais na racionalidade do que nos sentidos mundanos. Isso não parece, né? Essa dualidade entre mente, alma, né, e corpo é muito próprio do pensamento platônico. E a gente percebe que o Agostinho, que era um padre que estava pensando, que tinha uma posição política muito importante dentro da Igreja Católica, como leitor de Platão, quais pensamentos associados ele fez ali lendo o Platão, né? E como a gente vê aqui na Idade Medieval, essa busca por legitimar racionalmente também, né? De maneira argumentativa a fé. A gente vê no segundo período da Idade Medieval, da filosofia, né? A escolástica. Então, enquanto no período do Agostinho era patrística, no período do Tomás de Aquino, outro nome que desponta, era a escolástica. Escolástica vem de escola mesmo, né? Qual foi um jeito de expandir o pensamento cristão católico? Vamos criar universidades, polos, onde as pessoas estão estudando a religião. Nesse momento a gente vê a criação de várias universidades. O Tomás de Aquino era um leitor de Aristóteles. Aristóteles foi aquele cara que escreveu lógica, né? Falou da argumentação, falou de ganhar debates. Ele falou de estruturar discursos, analisou discursos, né? Então, o Tomás de Aquino falou assim, vou, lendo Aristóteles, organizar, né? Porque, veja, no momento que a Idade Medieval estava mais para acabando do que começando, né? O poder da Igreja Católica estava mais fraco, não adiantava mais eu defender a minha religião como uma revelação divina. As pessoas queriam ser mais convencidas racionalmente. Não, pera lá, eu quero entender, eu quero ler sobre, né? Então, utilizar desse filósofo Aristóteles ajudou o Tomás nessa questão. Bom, os objetivos e propósitos da teologia e da metafísica eram provar a existência de Deus. Isso é uma coisa que o Tomás fez. Quero usar a existência de Deus como uma forma de pensar minha filosofia e comprovar essa existência racionalmente. Daí ele vai fazer teses sobre a existência de Deus muito parecidas com coisas que o Aristóteles tinha escrito. O combate a qualquer um que se opusesse à fé cristã e fosse considerado pagão. Então, ó, tem uma imagem ali de uma retratação de uma tortura, né, para os hereges na época da Inquisição, né? Então, havia também o combate teológico contra as heresias que contrariavam os dogmas católicos. Então, assim, tá, e aqueles que se contrapunham, que pensavam contrário a esse poder em ascensão que era a Igreja Católica? Iam para a Inquisição, né? Então, nesse momento histórico, a gente vê também um controle, né? Uma caça às bruxas, igual a gente fala, né? Porque as mulheres vistas como os bruxos é muito característico do período medieval, a todo aquele que era diferente, aquele que era herege, aquele que era pagão, né? Vamos fazer a diferenciação, né? Então, o herege é aquele que fala contra os deuses e a religião. Isso é uma heresia, né? Estou desrespeitando esses deuses. O pagão é qualquer pessoa que tinha outra religião, que não fosse católico e cristão na época. A gente sabe que existem e existiam sempre na história humana diversas religiões. Então a gente vê uma cruzada católica para conversão de todo mundo. Essa era a intenção, né? Só deve existir os cristãos. Aquele que não é cristão, pagão, ele é então visto como um inimigo, né? Então isso faz parte desse período medieval, desse poder político, militar, religioso que eu estava comentando com vocês da Igreja Católica. Bom, vamos para uma atividade então. Como que os filósofos avaliavam a relação entre fé e razão? E você acha possível fazer a conciliação entre as duas? Como que essa questão, né, sobre fé e razão, ela ainda é discutida muito hoje em dia, assim como foi discutida anteriormente.
que você acha disso? Como que você analisou ali o que foi dito, né, que era o passado e hoje em dia? Como que você avalia, certo? Então escreva um texto aí sobre esse tema. E aí, pessoal, vocês conseguiram responder? Veja que eu perguntei, né? O que os filósofos pensavam da fé e da razão naquela época, né? Eles conciliavam, né? Diz assim, o Tomás, o Agostinho, bom, se Deus deu a razão a nós, como que eu não vou utilizá-la, né? E digo mais, diziam eles, né? Vou utilizá-las a favor da igreja. Cria-se então a teologia. Se a razão é uma coisa humana, é claro que ela pode ser usada, deve ser usada, mas em conformidade com o que diz a igreja. Então, vamos continuar aqui. Apesar de filosofia e teologia serem áreas distintas, na Idade Média a filosofia tornou-se serva da teologia. É o que eu estava dizendo anteriormente, né? O pensamento racional é importante? Muito importante. Na época medieval também achavam que era, mas tem que ser servo de um pensamento ligado à religiosidade, né? A filosofia com o pensamento racional tinha que se submeter a um pensamento religioso. Essa era a ideia, né? Já que qual que deveria ser predominante nessa época? A teologia. Durante a era medieval, essa integração entre a filosofia e a teologia foi conflituosa, claro que foi, né, gente? Mesmo entre filósofos da igreja que entendiam a conciliação entre a filosofia e a teologia de forma diferente. As duas principais escolas da filosofia foram a patrística e a escolástica. Patrística foi o primeiro período da filosofia medieval. Tá lá, gente, séculos 2 a 8 depois de Cristo.
onde a filosofia esteve voltada à defesa dos dogmas do cristianismo e o combate ao paganismo. Valeu-se do pensamento de Platão. Tem uma definiçãozinha aqui, né, que diz que a patrística é uma filosofia de origem cristã, tendo por base o cristianismo, estabelecida pelos santos padres da Igreja Católica. Ideologia ou ciência que se dedica ao estudo da doutrina dos santos padres da Igreja, história ou qualquer narrativa que tenha por base essa, né? Então, olha, questões, a gente está falando de 2 depois de Cristo, muito recente a morte de Cristo, né? E eles estavam estruturando uma religião muito grande. A Bíblia, quais livros iriam, quais livros não iriam, né? Quais palavras usar, quais traduções usar, como seriam os ritos, né? Até questões muito fundamentais, como eu estava comentando com vocês, né? O que é Trindade, como que se explica a Trindade, né? Como que a igreja vai pensar nos sacerdotes? Houve o entendimento de que eles podem casar ou não, né? Alguns podiam em alguns momentos, depois isso foi mudado ao longo da história, isso foi repensado. Então, assim, uma religião tão grande como essa, tão organizada como essa, ela não é só uma revelação divina, né? Ela foi construída também por aqueles sacerdotes que estavam ali na época, sem contar em questões políticas, né? Nessa época medieval, a igreja era organizada também politicamente, né? Quem queria pegar e comandar? Talvez você tenha visto assim algum filme medieval, sabe quando é o Papa que vai santificar, vai abençoar o rei, né? O rei era visto como sagrado também, marcando a relação política ali entre a igreja e os reis, né? A nobreza. A questão da ciência, o que pode ser conhecido, então tudo isso estava sendo organizado por essa galera na época da patrística. Bom, a escolástica foi o segundo período da filosofia medieval. Aí a gente já está falando de 9 a 13, caracterizada pela valorização da filosofia aristotélica. Está falando lá no final, né, gente, desse período medieval. E da conciliação entre a fé e a razão. O principal filósofo escolástico foi Tomás de Aquino, conhecido por combater as heresias, o pecado e a contrariedade aos dogmas da Igreja Católica. Então, no final da Idade Medieval, o que estava pegando, né, como converter as pessoas falando da religião de forma mais racional. Essa foi aí a tarefa do Tomás. Bom, dito isso, agora, né, vamos trabalhar um pouco. Elabore um mapa mental sobre as principais características da filosofia medieval. A gente falou da patrística, a gente falou da escolástica, a gente falou da relação com a filosofia antiga. Faça aí um mapinha para organizar todas as informações que você viu. Com você, então.
E aí, pessoal, conseguiram responder? A gente falou sobre várias características da Idade Medieval, né? Dessa relação com o passado, inclusive com o presente, porque hoje a gente vive uma moral que foi organizada naquela época também, né? A gente não está longe desse pensamento construído ao longo desse tempo. Vamos fazer essa retomada, então. A filosofia se desenvolveu na Europa no período da Idade Média, entre os séculos V e XV, durante a expansão do cristianismo. Os filósofos medievais procuraram conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a fé cristã com a razão filosófica. As duas principais escolas da filosofia medieval foram duas, a patrística e a escolástica. Certo, gente? Então conversamos um pouco sobre a filosofia medieval, espero que vocês tenham gostado e aproveitado, gostei muito de conversar com vocês sobre isso e até mais!